Oi, gente, meu nome é Mirilene de Paulo. Vocês já devem ter visto o vídeo anterior do meu canal. Decidi fazer esse canal para ajudar pessoas que sofrem a mesma doença que eu estou enfrentando. Não é uma doença fácil de se enfrentar, mas tem tratamento. Eu não acreditava muito nessa doença até que um dia eu me deparei com ela. Meu nome é Merilene de Paulo, sou professora. Para fazer vídeos assim, para mim é muito difícil porque eu sou tímida. Eu sou extrovertida assim para conversar com as pessoas, mas para falar em vídeo eu morro de vergonha. Ainda mais porque eu tô com a bolinha aqui na boca, que essa bolinha ela me incomoda muito, mas eu vou marcar com o dentista e vou tirar. Eu preciso tirar. Não repare meu cabelo, faz tempo que eu não vou na minha cabeleireira para poder dar uma retocada. Eu mesma botei uns grampinhos hoje para poder ir para a igreja, porque fui para a igreja hoje, consegui levantar da cama. Eu já estava um tempinho bem, tinha tentado voltar ao trabalho, mas tive uma recaída muito forte devido a alguns gatilhos que despertaram o pânico no domingo passado, umas notícias que eu recebi que não quero falar sobre elas agora, mas foi devido ao meu trabalho, né? Na readaptação do meu trabalho. E eu fui parar no posto com crise de pânico e ansiedade. E depois de uma crise de pânico, a gente parece que volta a estaca zero da depressão. É assim mesmo. É, no outro dia a gente não quer levantar da cama, a gente não quer tomar café, não quer fazer nada. A gente tem que ter muita força. Mesmo tomando a medicação, é difícil conseguir passar por uma recaída. Eu já estava bem um tempinho, fazia um tempinho que eu não tinha crises, porque eu estou fazendo terapia. Eu faço tratamento no CAPSI da minha cidade, no município que eu moro, e tem mais ou menos 4 meses que eu estou em tratamento psiquiátrico, tomando remédios. Eu tomo 2 sertralinas de 50 de manhã, tomo um alprazolam à noite, de 2 mg. Não estou falando o nome dos remédios para ninguém se automedicar, quero deixar isso bem claro. Eu estou fazendo esse vídeo para dividir com vocês um pouco do que eu tenho passado e que existe tratamento. Já ouvi muitas pessoas falando que é frescura, que são demônios, que pessoas que têm depressão são pessoas que não têm Deus, e muitos tabus e preconceitos, né? É claro que a gente tem que cuidar do nosso lado espiritual, a gente tem que se blindar mesmo de coisas tóxicas, né, que fazem com que os gatilhos despertem. A gente tem que estar sempre reforçando a nossa cabeça para pensarmos só coisas boas, mas é difícil, não vou falar que é fácil não. Eu tenho passado por esse processo já há 4 meses e tem sido momentos de altos e baixos. Tem dia que eu tô muito extrovertida, falo um monte de coisa, tô feliz, tô alegre, quero ver o céu, quero ver a lua, quero ver o sol, quero sair, quero conversar. Mas tem dia que eu só quero ficar deitada na minha cama. Meu filho tem que fazer comida para mim levar na cama, meu marido tem que ir lá ver como é que eu estou, porque eu não quero sair da minha cama. A minha vontade é só ficar na cama. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu vou tomar banho 5 horas da tarde. Então são assim, dias bons, dias ruins, mas que a gente consegue superar com ajuda. É, Domingo eu lembro que eu cheguei no posto, eu já estava com a pressão alta, suando frio, com taquicardia, mas eu já sabia que era a síndrome do pânico.
porque eu já tinha tido outras crises. E eu vou contar como foi a minha primeira crise de ansiedade, que quando eu cheguei no hospital foi diagnosticado como surto psicótico. No hospital não, gente, foi no CAPSI da minha cidade. O médico que me atendeu, ele falou que eu tava com um surto psicótico, e eu vou contar mais ou menos como que começou, o que aconteceu até eu chegar a esse ponto de ter um surto, que eu, bem dizer, nem sabia o que eu estava fazendo. Eu parecia que não estava dentro do meu corpo. Era uma sensação tão horrível que eu acho que só vai entender o que eu estou falando quem passa por isso ou quem já passou por isso. É um processo bem complicado. A primeira crise que eu tive foi quando eu estava, após ter saído do hospital, que eu tive suspeita de trombose, fiquei internada. E dentro do hospital, após fazer o Doppler, que foi constatado que eu não estava com trombose, era trombofebrite, eu caí dentro do banheiro do hospital. Mas 2 semanas antes de ser internada, eu tinha sido atropelada de bicicleta, mas a única coisa que aconteceu foi bater muito forte a minha perna, e eu acho que foi isso que desencadeou a trombofebrite, né? Fiquei no hospital uns 4 dias até fazerem o exame e constatarem que não era trombose, era trombofebrite. E aí o médico falou: você já pode passear pelo corredor, já pode ir ao banheiro sozinha. E aí eu fiquei toda feliz, né? E fui dormir. E no outro dia eu teria alta. Só que aí de madrugada eu fui ao banheiro e levei um tombo no banheiro do hospital. Bati a cabeça, tive um traumatismo craniano e fui parar no CTI. Logo depois eu saí, né, do CTI, graças a Deus foi um traumatismo craniano leve, e voltei para casa, né, continuei muito tonta, e acho que eu já estava com pânico há muitos anos, desde quando eu perdi minhas cordas vocais. Eu sou professora alfabetizadora, eu tenho uma paixão muito grande por alfabetização, e quando eu perdi, também vou contar isso no canal, né? Quando eu for contar de como começou tudo isso, é, eu achava que o mal-estar que eu sentia era de pressão alta ou diabetes, mas já era a síndrome do pânico, já era depressão que já vinha muito tempo, né? E eu não sabia o que estava acontecendo comigo até eu ter esses problemas todos, nesse ano de 2022. E quando eu saí do CTI, que voltei a trabalhar, é, eu estava trabalhando com crianças autistas por não poder assumir turma devido ao pólipo nas cordas vocais. Pólipo não, agora é um cisto, né? O pólipo rompeu. E eu não consegui lidar com as crianças autistas porque eu estava com muita dor na perna, tonta ainda de ter saído do hospital, e tive o primeiro surto e fui parar no posto de saúde e tomei um sossega-leão, né, que eles falam que é assim porque é um calmante muito forte, porque eu achava que eu estava morrendo. Cheguei do trabalho, coloquei minha bicicleta no lugar e já comecei a chorar, chorar, chorar. E eu chorava sem parar, chorava, chorava. Eu tava sozinha em casa e eu não parava de chorar. Quando meu marido chegou, eu falei: eu tô passando muito mal, me leva pro hospital, eu tô infartando. A impressão que eu tinha que era que meu peito ia explodir. Minhas pernas, meu corpo começou a ficar dormente, a minha boca muito seca. E eu chorava, chorava, eu falava: eu vou morrer, eu tô tendo um infarto, eu vou morrer, me leva pro hospital. E aí meu marido me levou pro posto, e lá é, foi diagnosticado mesmo que eu estava com crise de ansiedade, síndrome do pânico. Na verdade, eles não falam síndrome do pânico, né? Eles falam que tá tendo uma crise de ansiedade depois que o meu psiquiatra me diagnosticou com síndrome do pânico. E esse foi o primeiro dia que eu tive, né? Acho que foi numa quinta-feira.
Eu tive a primeira vez no hospital e tomei a injeção de calmante. Depois, no outro dia, também tive a mesma crise. E foram, sim, vários dias que eu tive crises consecutivas, né? Chegou num domingo, eu não levantei da cama, não tomei banho, não tomei café. E meu marido chegou do trabalho, eu tava na cama ainda, chorando. Ele me deu banho, ele comprou comida e aí passei a tarde toda do domingo passando muito mal. Ele me levou pro posto de novo, tomei de novo injeção de calmante. E assim eu fiquei um domingo inteiro chorando, sem saber o motivo que estava chorando. Eu só chorava, uma sensação de fraqueza tão grande, de impotência que só quem sabe o que eu estou falando, né? Só quem já passou sabe do que eu estou falando. E aí meu marido fez um suco de maracujá e foi para a igreja. Me deu o suco, achou que eu ia dormir. Só que eu não dormi, eu continuei chorando e comecei a me sentir sozinha e acabei pedindo um Uber para a Praia do Recreio. Eu tava de baby doll em casa sozinha e eu ia para a Praia do Recreio. Não sei porquê eu tive essa vontade de sair de casa e ir para uma praia de noite sozinha e de baby doll. E eu só não fiz isso porque uma amiga minha me ligou para entregar um sapato aqui que uma amiga minha tinha encomendado. E aí ela me viu o estado que eu estava e ficou comigo até a hora que meu marido chegou. E aí mais uma vez eu fui parar no posto. Fui parar no posto, tomei de novo uma injeção de calmante. E no outro dia a mesma coisa, eu não consegui levantar, meu marido tinha que trabalhar. E eu fiquei, como eu estava dopada, acordei tarde e já acordei chorando muito, não queria levantar, não queria tomar banho. E era um choro, uma solidão, uma vontade de morrer. E eu comecei a ficar com muito medo de tudo e falei, ainda pensei, vou procurar ajuda, porque eu não tô conseguindo sozinha, eu vou morrer. E ficava com aquela angústia. E liguei para um amigo meu que trabalhava no CAPS e pedi ele informações de como conseguir o médico e ele conseguiu as informações e falou que a minha sorte é que naquele dia tinha atendimento com um psiquiatra que era para eu tentar um encaixe lá. E eu fui, meu marido me deu banho, eu não consegui tomar banho sozinha, colocar roupa sozinha. Eu não conseguia falar com meu marido o que estava acontecendo. Ele me perguntava, mas eu não conseguia falar. E eu só chorava. Eu fui chorando daqui até lá no local. E lá tivemos que esperar mais ou menos uns 40 minutos até o médico chegar. E eu carregada, né, pelo meu marido, eu não conseguia andar sozinha porque eu ficava tonta. E nós ficamos dentro do carro e eu chorava tanto, era um choro de pranto, de pranto. E tinha hora que eu sentia que parecia que a minha alma estava fora do meu corpo e falava assim, sai daí de dentro, você não é essa. Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou sorridente, eu sou alegre, eu gosto de fazer piada, de brincar com as pessoas e eu tava num estado de querer morrer. Eu queria morrer, parecia que a minha alma não tava dentro do meu corpo. E aí quando eu entrei dentro do consultório do psiquiatra, ele já diagnosticou como depressão grave, síndrome do pânico. Não, depressão profunda, síndrome do pânico e ansiedade grave. Eu não conseguia falar com o médico, não conseguia falar o que estava me levando a ter aquela crise e ele apenas fez o laudo e passou o remédio, o medicamento. Só que ele me afastou do trabalho, né? E quando eu fui passar pela perícia médica, eu fui destratada na perícia médica, então eu tive pânico de novo após a perícia médica. Eu cheguei na perícia médica como
o médico, não sei, ele esqueceu de colocar os CIDs da doença, né? Ele fez um laudo falando que eu precisava de afastamento para tratamento psiquiátrico, mas não colocou o CID. Então o perito, ele bem dizer, não aceitou meu laudo. E nesse dia meu marido não foi comigo, eu fui com uma amiga que me levou e não entrou comigo, porque ela também tinha ido para fazer uma perícia. E aí eu entrei na sala dos peritos sozinha e o modo como o perito falou comigo, e como eu já estava machucada, né, por dentro, qualquer coisinha assim já era motivo de eu furtar. E aí eu tava muito angustiada porque o perito sequer quis me ouvir. E aí, quando minha amiga me deixou aqui na minha casa, eu estava sozinha. Eu cheguei em casa, eu peguei vários remédios e tomei. Eu não vou falar o nome dos remédios porque eu não quero induzir ninguém a fazer isso. Nunca façam isso, procurem ajuda. É por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo relatando a minha situação, que eu só não morri porque Deus não deixou ou algum propósito Deus tem comigo, porque o que eu fiz foi muito sério. O médico disse que foi uma tentativa de suicídio. Mas, graças a Deus, a única coisa que aconteceu comigo foi que eu fiquei muito dopada, dormi um dia inteiro, a tarde inteira, a noite toda e o dia inteiro do outro dia. E apenas isso que aconteceu. E aí eu tive que ser levada de novo pro psiquiatra e aí ele aumentou a dose de sertralina. Gente, eu falo o nome do remédio, mas não se automediquem, por favor, porque é muito importante que passe pelo psiquiatra para que ele saiba qual o remédio que vai ser passado para cada pessoa, né? Então, assim, eu tenho gostado do tratamento, eu tô me sentindo melhor, apesar de ter ainda gatilhos, ainda é recente, né? O início do tratamento era para ter começado bem antes. Se eu não tivesse tanto preconceito contra essa doença, eu já teria tratado muito antes, até mesmo quando eu era jovem, adolescente, sei lá, porque eu sempre senti essas coisas e eu achava que era normal, mas não é normal. Gente, eu vou ficar por aqui. Hoje foi um prazer falar com vocês. Eu acho que o vídeo já ficou muito longo, estendido, e eu volto para falar como que vai ser meu dia, né? Hoje, amanhã eu sei que eu vou acordar muito tarde, porque eu acabei de tomar o meu remédio essa hora, já são quase meia-noite, então eu vou acordar tarde. Então, beijos, tá? Fiquem com Deus.